Na aula passada, nós tratamos a respeito de Maria Santíssima nas Sagradas Escrituras, apresentando primeiramente aquilo que nós chamamos de tipologia. Quais são os modelos, os tipos, os arquétipos que a Sagrada Escritura nos apresenta. E hoje nós vamos dar continuidade, mas recordando duas passagens das Sagradas Escrituras. Hoje já vamos entrar diretamente no Novo Testamento, que fala a respeito de Nossa Senhora. Mas é importante vermos, dentre os textos do Antigo Testamento, talvez o mais importante de todos é o que nós chamamos até de proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho. Dentro do texto das Sagradas Escrituras, ali no livro do Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, vemos, depois de narrar o pecado de Adão e Eva, depois de mostrar assim a introdução, possamos dizer assim, do mal no mundo, o que a liturgia nos apresenta, ou melhor, o que o Evangelho nos apresenta? Ele vai mostrar a única inimizade que Deus criou. Porém, inimizades entre ti, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ele faz referência a uma inimizade entre duas descendências, entre duas proles, entre duas filiações, aqueles que serão filhos da mulher e aqueles que serão filhos da serpente. Por que eu estou ressaltando isso? Porque um dos pontos que nós vamos tratar aqui a respeito de Nossa Senhora é que quantas vezes Nossa Senhora ela é chamada de mulher. Por que ela não é chamada de Nosso Senhor Jesus Cristo como mãe? Por que Nosso Senhor em nenhuma vez ele apresenta Nossa Senhora como mãe? Os próprios exegetas que analisam isso, eles vão dizer que logicamente o menino Jesus, durante os 30 anos de convívio com Nossa Senhora, ele sim a chamou de mãe. Mas quando os evangelistas vão narrar um fato, eles têm o intuito de primeiramente narrar algo que aconteceu no Antigo Testamento e provar que aquilo que está acontecendo naquele momento é a realização de algo que aconteceu no passado. Eu aproveito e já cito um fato. Todos nós recordamos uma das passagens de Nossa Senhora, que vamos tratar aqui, que trata a respeito de Nossa Senhora, era da perda e o encontro do menino Jesus num templo. Aconteceu o quê? Era Nosso Senhor Jesus Cristo e a família de Nazaré, enquanto uma família praticante da religião judaica, ao menos 3 vezes ao ano, eles se dirigiam a Jerusalém numa peregrinação. E era comum, dentro dessas peregrinações, logicamente existia a caravana dos homens e a caravana das mulheres. Eram caravanas separadas. Eles faziam todo o percurso às vezes durante o dia, e aí depois se encontravam de novo num determinado lugar, mas o percurso era feito separado. Só que tem um detalhe curioso, era que, enquanto criança, sendo menino ou menina, ela ia junto com a mãe. A caravana sempre, a criança seguia junto com a mãe. Só que a partir dos 12 anos de idade, era justamente a idade da qual a pessoa passava de ser de criança, já entrava na adolescência, e segundo o conceito da época já era praticamente um adulto. E aí poderia sim a criança ir com o pai, na caravana dos homens, ou na caravana das mulheres. E aí que justamente eu te dar esse fato, que aí parte Nossa Senhora para Jerusalém, estão lá, fazem todo o ato de culto, aquele ato de adoração a Deus ali no templo, e é na hora do retorno. Na hora do retorno, quando vão voltar, de repente chegam de noite, Nossa Senhora e São José, só depois de um dia de caminhada, que se dão conta, faz aquela pergunta: onde está Jesus? Cadê o nosso filho? É interessante a gente ver que a família mais santa do mundo, a família sagrada, a Sagrada Família, passou por aquela maior aflição que às vezes os pais de hoje passam: onde está meu filho? E aqui, curiosamente, a gente até pode dizer, já fazendo uma interpretação do texto, dizer algo até diverso. Dessa vez, não foi o filho que se perdeu foram os pais. Porque em realidade o filho, esse é o filho que não se perde. Este filho que ele é o caminho, se ele é o caminho ele não se perde. Ele é a verdade, ele é a vida. Então os pais, Nossa Senhora, foi um dia de caminhada, São José também de noite,
cadê nosso filho? Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, as Sagradas Escrituras quis deixar um fato para dizer assim, que eles, enquanto modelo de são sagrada família, ele quis deixar justamente o modelo para os pais, em determinado momento, quando sentirem que perderam seu filho, qual é a primeira coisa que o pai deve fazer? A mãe deve fazer. Depois de tanto procurarem, não encontram o menino Jesus, o que esses pais resolvem? Dirigem-se para onde? Para a igreja, para o templo. Eles voltam ao templo e lá encontram o menino Jesus discutindo entre os doutores da lei. Até aí é um fato bem conhecido de todos, esse momento da discussão do menino Jesus. Mas já se puseram o problema em perguntar o que o menino Jesus estava discutindo? Qual era o tema que o menino Jesus estava tratando com os doutores? O que o menino Jesus estava ensinando? Como pode ser que um menino de 12 anos tenha esta capacidade de ensinar? Quem for visitar, por exemplo, a igreja do Sagrado Coração de Jesus, lá em São Paulo, talvez uma das mais belas igrejas da cidade aqui de São Paulo, vai justamente observar um belo conjunto de imagens, que é a discussão do menino Jesus entre os doutores. Justamente a nossa história dos arautos do Evangelho é muito ligada àquele fato, porque um dos nossos fundadores, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, quando criança, ele ia muito com a mãe dele, e ele contava que a mãe dele ficava às vezes horas, sempre ela ia lá rezar diante daquele conjunto de imagens. Aparece o menino Jesus no centro, vários doutores em diversas posições, uns admirando, outros invejando, outros a gente vê que odiando mesmo. E aí ele dizia que sempre havia rezando naquele lugar. E aí ele dizia assim, certamente nunca tive a coragem de perguntar para ela o que ela rezava, mas uma coisa é certa, ela rezava por mim, para que Nossa Senhora me desse as graças, para eu também, quantas vezes tendo que discutir com os doutores, Nossa Senhora me desse a graça de também saber respondê-los à altura. Mas, nessa discussão entre os doutores, acontecia o que ele estava debatendo. Primeiramente, isto é certo, o menino Jesus estava justamente mostrando que as profecias a respeito da vinda do Messias já tinham se cumprido. As 70 semanas lá do profeta Daniel se cumpria. Jerusalém já não tinha mais o cetro, já não tinha mais o poder de domínio, já não tinha mais o direito de julgar uma pessoa, e estava já sobre o poderio do Império Romano. Então todas as profecias a respeito da vinda do Messias estavam se cumprindo, e boa parte delas já tinham se cumprido. E aí nesse momento que Nosso Senhor está explicando, quiçá, justamente esta passagem do livro do Gênesis, porém inimizades entre a raça da serpente e a raça da mulher, entra um casal na sala, São José e Nossa Senhora. Quem fala? Não é São José que falou. Curiosamente, as Sagradas Escrituras não tem uma palavra de São José. Conta o pensamento de São José, o que está no coração de São José, narra o sonho, mas não diz uma frase de São José. E aí Nossa Senhora que fala, diz, meu filho, onde tu estavas? Não vês que teu pai e eu estávamos preocupados à tua procura? E aí o que ele diz? Mulher, não vês que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Curiosamente, mas não era o pai dele que estava ali do lado, São José? E justamente naquele momento se cumpria mais uma profecia. É aquela mulher que fala lá do livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, porém inimizades entre a raça da serpente e a raça da mulher. Era um convite que Nosso Senhor fazia para aqueles que estavam ali, do lado dele, justamente diz, vocês vão seguir que raça? A raça dessa mulher, da qual eu sou filho, ou a raça da serpente? E aí a gente vai compreender o quanto eles não aceitaram, e inclusive alguns autores diziam que já desde o nascimento se já tinham tentado matar o menino Jesus. Naquele momento também, se ele tivesse permanecido mais tempo ali e não tivesse chegado Nossa Senhora, eles já queriam que o menino Jesus Cristo morresse naquele local. Então estamos narrando isso para nós compreendermos que no Novo Testamento ele é a explicitação,
ele é a conclusão de todo o Antigo Testamento. E aí vamos agora narrar parte por parte, inclusive esta, como eu disse, que foi a primeira grande citação, e as Sagradas Escrituras começam falando de uma mulher, e as Sagradas Escrituras também vão terminar falando também de uma mulher. Justamente lá, no capítulo 12 do livro do Gênesis, podemos ir já para a última página do texto. Lá na página 4 do livro do Gênesis, vai dizer o seguinte: o livro do Gênesis, no capítulo 12, ele vai fazer uma belíssima explicitação que vale a pena que nós conhecermos para compreendermos como a Escritura começa falando de uma mulher, o meio dela narra a história de uma mulher e o fim das Sagradas Escrituras narra também a luta de uma mulher. Justamente a gente dizia, Maria ela é a nova Eva, Maria ela é a arca da aliança, Maria é a conclusão de tudo aquilo que as Sagradas Escrituras diziam a respeito da vinda do Messias. E aí justamente no capítulo 12, no primeiro versículo do capítulo vai dizer assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida de sol. Quem será essa mulher? Quem será essa mulher da qual a sua vestimenta ela é vestida de sol? O sol é o significado da luz, aquilo que tem de mais brilhante, aquilo que traz a vida para a terra. E aí justamente quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, sem talvez conhecer, e certamente Lúcia não conhecia os 3 pastorinhos dessa passagem do Apocalipse, ela diz: eis que eu vi uma mulher vestida de sol, mais brilhante do que, ela diz assim, mais translúcida, mais transparente, como um copo de cristal cheio de água cristalina. E elas começavam dando essa descrição desta mulher grandiosa, e depois dizia: uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob seus pés. É interessante compreendermos, e justamente na primeira foto que está nesse folheto que vocês podem ver, vocês podem observar assim, na primeira página tem uma foto que é justamente a imagem de Nossa Senhora do Apocalipse. Quem já teve a possibilidade de visitar a cidade do Equador, tem no centro da cidade uma imagem que eles chamam de Nossa Senhora de Quito, mas o nome mesmo é Nossa Senhora do Apocalipse, que é uma imagem maior do que o Cristo Redentor, e é justamente Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora, como vem ela descrita no Apocalipse. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. É interessante ver essa analogia de Nossa Senhora enquanto a mulher, enquanto a Igreja Católica também, porque após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ele que era o ponto de referência, o ponto de união entre todos os apóstolos, quem passa a ser o centro daquele convívio, daquela primeira cristandade? Nossa Senhora. E ela, justamente com essas 12 estrelas em torno da cabeça de Nossa Senhora, simboliza os 12 apóstolos, simboliza as 12 tribos de Israel, que justamente ali eram representadas entre os apóstolos, e aí eles estavam em torno de Nossa Senhora, e é em torno da presença dela que a igreja começava a nascer. E aí depois que narra a primeira presença dessa mulher, vai narrar um outro fato muito belo, que inclusive não era para constar aqui no texto, mas quisemos pô-lo, que é a segunda parte, a segunda cena que é apresentada no Apocalipse. Essa primeira cena é a cena da mulher, a mulher vestida de sol, pisando a lua, ou seja, a natureza sobre o domínio dela, e com uma coroa de 12 estrelas. E aí depois vai dar uma descrição agora da primeira grande batalha da história. Houve uma batalha no céu. Como podemos imaginar que o céu, o lugar da paz, o lugar da tranquilidade, pode haver uma batalha? Que tipo de batalha é essa? Se as pessoas que estavam no céu não tinham corpo, eram anjos. E vem dizer, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Desde já no céu a gente quer que fazer o paraíso na terra. O paraíso tem serpente, inclusive no céu tinha um dragão, né? Ou seja, a batalha nunca nunca temos como fugir da batalha. Já dizia mesmo lá no livro de Jó,
a vida do homem nesta terra é uma luta, é uma batalha. E aí depois vem dizer: os seus anjos tiveram de combater o dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. E aí justamente os demônios que estavam no céu, os anjos, foram precipitados no inferno. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então o mundo nos seduz, até hoje. Quantas pessoas às vezes andam no caminho do bem, começam a trilhar no caminho do bem, em determinado momento, uma tentação. A pessoa que tantos anos às vezes andou bem, às vezes da família, vamos aqui aproveitar para dando alguns exemplos, às vezes casais de 10 anos, 20 anos, 30 anos, me contaram essa semana, um casal de 57 anos de casamento se separando, 57 anos, e uma vez uma pessoa dizia assim, mas padre, eu já sofri muito, são 40 anos de casamento. Eu falei, ao menos em consideração pelos teus 40 anos de sofrimento, aguente. Porque mas eu não aguento mais. Olha, quem aguentou 40 para frente eu lhe garanto, acho que não tem mais não. Olha o lado bom, hein? Já ao menos passou da metade, eu lhe garanto. Eu lhe garanto que você já está diminuindo, né? Então, assim é. O demônio continua tentando, esses que foram precipitados no inferno. Depois vem dizendo, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. E aí vem dizendo, eu ouvi no céu uma voz forte que dizia, agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. É justamente um dos nomes do demônio, ou seja, diabo quer dizer isso, é o acusador, é aquele o caluniador, aquele que procura criar divisão. Onde há divisão, há a presença do demônio. Onde há união, é uma característica de Deus. Por isso que às vezes de modo forte, e às vezes, mas é verdade, podemos às vezes, infelizmente, chamar alguém de diabo, não vão chamar, mas podemos ao menos dizer que a pessoa está agindo como, porque diabolós quer dizer isso, simbolós quer dizer aquilo que une. Por exemplo, se eu vejo, uma cruz, eu lembro de nosso Senhor Jesus Cristo, do sofrimento dele, porque a cruz é o símbolo do sofrimento dele. Se eu vejo, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora, ela é símbolo de Nossa Senhora, porque ela me liga a Nossa Senhora. E o diabolós é o quê? É aquele que é o divisor, aquele que separa. Então tomemos cuidado com aquelas pessoas que não querem unir, mas sim aquelas pessoas que querem dividir, querem acusar, querem caluniar. Mas aí continua, mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do sangue e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí, depois vem outro trecho, que é justamente o que a gente vai encerrar, que é a terceira cena, que vem dizer, o demônio ao ver que tinha sido expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz ao filho varão. Justamente narra mais uma vez. E essa mulher, senhores, ela é representada pela igreja, é representada por Nossa Senhora, que até hoje o dragão, a antiga serpente, procura persegui-la. Então sempre devemos fazer essa pergunta: eu sou da raça da serpente? Eu sou da raça da mulher? Porém, inimizades entre a raça da serpente e a raça da mulher. É a única inimizade que Deus criou. Então, vamos ver justamente nos evangelhos, quantas vezes, por exemplo, Nossa Senhora, ela é chamada de mulher, para que as pessoas que leem, justamente São João, é um dos que diz, narra, ele que escreve, quando no momento de Nosso Senhor estando na cruz, ele diz, mulher, eis aí teu filho,
eis aí tua mãe. É ele que narra justamente o mesmo fato que nós estamos narrando agora da mulher, porque o livro do Apocalipse foi escrito por São João, e esta narração aos pés da cruz, ele era testemunha ocular. Ele é este que naquele momento recebeu Nossa Senhora como sendo sua mãe. E aí voltamos para a primeira página de novo, e justamente na primeira página nós devemos ver que o belo fato de que, por exemplo, quantas vezes aparece Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras. Na aula passada eu falei 121, lembro de ter falado 121, eu errei, e errei para menos, porque na realidade nós somos 121, depende do modo da contagem, pode ser 121, mas o modo maior é 152 passagens de Nossa Senhora, inclusive citações diretas e indiretas. Vamos ver aqui algumas. Inclusive, já adianto, talvez não dê tempo, eu já adianto, de todos os evangelistas, São Lucas cita de modo direto e indireto Nossa Senhora, sabe quantas vezes? 90 vezes. É 90 para São Lucas, e aí das outras 62 divididas entre os demais apóstolos. E São Lucas por quê? Porque dentre todos os evangelistas, ele, por exemplo, São Lucas era um discípulo, ele não era propriamente um dos apóstolos, ele era um discípulo de São Paulo. De todos os discípulos era o mais culto. Ele era um daqueles que eram os discípulos de Emaús. Recordam do fato que eles acompanhavam, Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e tudo, e eles vão voltando, cabisbaixos, tristes, como na nossa linguagem comum, na baixa, estavam na baixa, meio depressivos, né? Coisa que na época o sentimento podia existir, mas nem tanta palavra. Eles estavam voltando e dizendo, tudo acabou, o mestre morreu. E de repente do lado deles começa um outro peregrino, que vai também em direção a Emaús, e aí começa a perguntar, de que estão falando? E eles, do lado de Nosso Senhor, não imaginavam quem estava do lado deles, caminhando do lado deles, e ele chegam e diz assim, dá uma resposta um tanto grotesca, uma resposta um tanto bruta, diz, por acaso sois o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias? E olha a paciência de Nosso Senhor, diz, o que aconteceu? E eles começam a narrar, havia um homem chamado Jesus, que era grande em obras, e ele, aí começa a descrever, ele foi preso, morreu numa cruz e tudo. E aí depois que eles narram toda a história, Nosso Senhor Jesus Cristo, do lado deles diz, vós sois cabeça dura, vós sois por acaso homens de pouca visão, de pouca fé. E aí isso que aconteceu não era para cumprir as Escrituras, e Nosso Senhor começou a dar um curso de Sagradas Escrituras para eles. E aí foi dizendo, vejam que diz que ele devia morrer em Jerusalém, vejam tal outra coisa. E à medida que Nosso Senhor ia falando, o coração deles ia se abrindo, em determinado momento, como acontece nas estradas, bifurca, uma ia para um lado, outra ia para o outro. E aí nesse momento que Nosso Senhor Jesus Cristo vai tomando outra estrada e se distanciando da estrada de Emaús. E ele diz, Mane, vão ficar conosco, Senhor. Mane nobis cum Domine. Ficai conosco, Senhor, pois já é tarde e o sol se declina. E aí Nosso Senhor volta. É interessante ver, porque quantas vezes na nossa vida Nosso Senhor está caminhando do nosso lado. Às vezes a gente dizendo as coisas mais absurdas do lado dele, ele ouvindo, mas só esperando o momento de a gente terminar de contar. Quando a gente termina de contar tudo, ele diz, sois cabeça dura. Vejam que isso que está acontecendo na tua vida é assim que se explica, e vai. E aí de repente eles mesmo, e Nosso Senhor foi caminhando, de repente param, Nosso Senhor senta para eles, para comer com eles, e num gesto, Nosso Senhor pega o pão, parte o pão, e na hora que partiu o pão diz que os olhos deles se abriram, e aí disseram, Rabi, mestre. Eles reconheceram Nosso Senhor com o partir do pão. E aí Nosso Senhor desapareceu. E aí, curiosamente, quando eles voltam, tinham justamente apostatado da fé, tinham afastado da vocação. Eles voltam para contar para os outros. Quando chegam para contar para os outros, o que é que os outros contam? Nosso Senhor também já tinha aparecido para eles. Eu estou dizendo isso por quê? Porque São Lucas
e outra era Cleofas, que eram os dois que estavam ali juntos, e eles voltam novamente. Este São Lucas, que é o que mais fala de Nossa Senhora, é aquele que acompanhou São Paulo nas suas viagens, nas suas missões. E aí, como eu dizia, as Sagradas Escrituras do Novo Testamento, como o texto diz, Nossa Senhora, ela é do Novo Testamento. As referências no Antigo Testamento são prefiguras. Lá, por exemplo, pega uma frase do livro do Cântico dos Cânticos, que aqui está representada, e diz assim: Tota pulcra es, et macula non est in te. Tu és toda bela, e não tem nenhuma mancha em vós. Eles pegam esta frase para aplicar depois a Nossa Senhora. Tu és totalmente pura, e nenhuma mancha te atingiu, ou seja, é uma referência indireta à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E aí depois faz referências a Raquel, a Judite. Vamos escrever aqui a história, a bela história de Judite, a história de Esther, a história de tantas outras mulheres, grandes mulheres do Antigo Testamento, que representam Nossa Senhora. Nossa Senhora vai ser o quê? Aquele receptáculo de todas aquelas graças, de todos aqueles símbolos das grandes mulheres do Antigo Testamento para o Novo. E aí, vamos justamente ver que Nossa Senhora, ela é do Novo Testamento. E aí, vamos primeiramente narrar o que São João fala, na página 2, tem o texto já narrando as mensagens de São João. São João faz referência a Nossa Senhora e ao menos 3 passagens, as 3 principais passagens de São João. A primeira delas é uma citação indireta de Nossa Senhora, porque nem fala o nome de Nossa Senhora, nem a chama de mulher. É justamente naquele texto que abre o Evangelho de São João. É de todos os evangelhos o mais profundo, o mais difícil e o último a ser escrito. Porque quando São João escreveu este evangelho, já era quase que no ano 90, um pouco antes do ano 90, entre o ano 80 e 90 da era cristã, e quando ele escreveu o evangelho dele, infelizmente já tinham surgido muitas heresias, e ele, ao escrever o evangelho dele, ele já vai refutando aqueles defeitos, aquelas heresias, aquelas ideias erradas que já estavam difundidas no mundo, na cristandade que acabava de nascer. E aí ele faz o evangelho praticamente diferente de todos os outros. Os outros 3 evangelhos nós chamamos de evangelhos sinóticos. O que significa sinóticos? Sineóticos é aqueles que te vê com um olhar só. Conseguimos fazer uma tabela e pegar o evangelho de São Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 evangelhos, pôr um ao lado do outro e ver que eles praticamente em alguns pontos se repetem. E aí depois o evangelho de São João é totalmente diferente. Por isso que a liturgia da igreja, ela é dividida em ano A, ano B e ano C. Estamos vivendo que ano? Esse é o ano A. Ou seja, no ano se lê o evangelho de São Mateus, no outro B, se lê o outro evangelho, pode ser de São Marcos, no ano C, o terceiro evangelho, esse de Lucas. E São João, somente nas datas mais festivas. Não tem um ano para a leitura do evangelho dele. E São João, o evangelho dele é tão profundo, a parte inicial do evangelho dele é chamada do prólogo do evangelho de São João, que só os comentários de São Tomás sobre o prólogo do evangelho de São João dá mais de 500 páginas. São Tomás comentando que é praticamente 3 ou 4 parágrafos, é propriamente o texto mais teológico de todas as Sagradas Escrituras. E aí justamente ele, assim como o Gênesis começa narrando a criação do mundo, São João começa também no prólogo dele narrando a criação do mundo também, mas de outro modo. E aí São João, bem nesse início, ele já faz uma referência, não a Nossa Senhora, mas aí vamos compreender onde está Nossa Senhora nessa referência. E o Verbo divino se fez carne. E qual é esta carne? Quem deu esta carne a nosso Senhor Jesus Cristo? Qual filho, às vezes, do mundo, que é mais parecido com a mãe? A gente sempre, quando nasce um bebê, quando nasce uma criança, sempre aquela pergunta diz: é a cara do pai. Aí o outro diz: não, é da mãe. Aí diz: não, estes olhos é do tio. Só que a criança, quando nasce, com todo respeito às crianças que nascem,
mas não consigo distinguir nenhum dos dois quando nasce. É tudo igualzinho, a meu ver. Tudo muito parecidinho as crianças quando nascem. Só que a partir de passando 2, 3 meses, a gente vai ver que vai delineando a fisionomia de um de outro. E é curioso, um que às vezes nasceu parecido com o pai, passa 2 meses e nasceu parecido com a mãe. Aí depois passa 4 meses e não parece com nenhum. Mas eu quero dizer isso, é que o menino Jesus, quando ele nascia, ele era totalmente parecido com Nossa Senhora. Porque quem deu para ele a carne, não teve o pai que deu a ele uma carne. Ele é filho do Espírito Santo. Então, mas a carne é de Maria. Por isso que a gente comunga, diz assim, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, mas saber que quem deu a carne foi Nossa Senhora. E aí diz, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Quem já teve, por exemplo, em Loreto, né, teve a graça de celebrar lá na Itália, a Santa Casa de Loreto, que foi trazida de Nazaré e foi levada até Loreto. Aí é uma casa muito simples, pequena, é o local que a gente entra, quase que não precisa dizer que é silêncio, lá dentro não se fala, lá dentro se reza somente. E aí, mais de fora, tem uma frase que quando a gente entra na igreja, a casa pequena está no meio, em uma basílica muito bela, muito linda. Quando estamos entrando na igreja, tem a frase assim, e aqui o verbo de Deus se fez carne. Ou seja, neste local que o anjo apareceu para Nossa Senhora, e aqui que neste local o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas antes de habitar propriamente no meio de nós, ele habitou onde? No seio de Nossa Senhora. Ele passou 9 meses nesse convívio interno, somente com Nossa Senhora. Depois passou 30 anos de vida pública com Nossa Senhora. Foram 30 anos de convívio com a mãe e 3 anos de convívio para o mundo. 10% para todo mundo, 90% só com ela. E ainda alguns vão dizer, esta mulher é uma qualquer. Esta mulher é como qualquer uma das outras. E eu digo, quem pode dizer que é a mãe de Deus? Quem pode dizer que o verbo de Deus se fez carne e habitou por 9 meses no seu ventre? Ela é aquela que foi escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E se ela é grande, é porque esta grandeza, quem deu foi o próprio Filho. A gente até diz, todos nós que estamos aqui, gostamos muito da mãe que temos. A gente até pode dizer, será que podia ser melhor? Eu digo, podia, mas a gente acha que já se gosta. Mas imaginar que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho que teve como escolher a mãe, preparar aquela mãe desde todo e sempre para que fosse a mãe dele. Nosso Senhor então, desde toda a eternidade, modelou, preparou Nossa Senhora para ser a nossa mãe. E aí vamos continuar, se o tempo está passando, e aí ele vai dizer, João não menciona o nome Maria, porque ele vai até explicar, ele refere-se a Maria chamando-a de mulher e mãe de Jesus. 6 vezes ele chama mãe de Jesus. A explicação que se dá é simples. João gosta de apresentar pessoas como modelos de seguidores do projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao chamá-la de mulher e ao chamá-la de mãe, ele está querendo fazer uma referência, não querendo citar propriamente o nome dela, porque aí possamos dizer o nome, neste momento, não é o mais importante, porque quando o anjo aparece a Nossa Senhora, São Lucas que narra, ele diz, Ave, cheia de graça. Não chama ela por Maria, chama de cheia de graça. Gratia plena em latim, ou seja, plena de graças. Na aula passada, já dizíamos isso. Se Nossa Senhora, antes de conceber o menino Jesus, ela já poderia ser chamada de cheia de graça, plena de graças, e os 9 meses que o menino Jesus esteve no ventre dela, e os 30 anos de convívio, e a graça dela ter também, como o nosso fundador gosta tanto às vezes de ressaltar e de recordar, às vezes da presença eucarística contínua dentro dela. O que ela fez de tantas graças se naquele primeiro momento ela já era cheia de graça? Ele dizia, essas graças que ele deu para ela depois, era para dar para quem? Para cada um de nós,
os filhos dela. E hoje nós estamos aqui reunidos, frutos de quê? Desse transbordamento de graças, dessas graças que saem, que jorram das mãos de Nossa Senhora. E aí aproveitamos para contar um fato que já não é do Antigo Testamento, já é bem do Novo, que é justamente a aparição de Nossa Senhora na Rue de Bac, em Paris. Quando Nossa Senhora apareceu, a Santa Catarina Labouré, tivemos a graça de estarmos lá no dia da última novena, 26 de novembro passado, visitando lá o local em que Nossa Senhora apareceu. Nossa Senhora, quando apareceu, saíam raios de luz. Estou vendo aqui daqui do fundo a imagem, vendo os raios de luz. Ela dizia dos anéis de Nossa Senhora. E aí Santa Catarina perguntou: minha mãe, por que saem de alguns anéis saem esses raios de luz e de outros anéis não sai nenhum raio de luz? Qual o significado disso? Aí Nossa Senhora disse: minha filha, os raios de luz que saem de meus anéis são símbolos das graças que eu quero dar e as pessoas me pedem. E os raios de luz que não saem dos anéis são as graças que também eu quero dar, mas ninguém me pede. Qual é a reclamação da mãe? Porque o filho não pede. Imaginemos aqui, por exemplo, se a mãe aqui tem um filho, e aí, por exemplo, a mãe prepara uma comida, tem todo o trabalho, sabe que às vezes até o gosto do filho, ela deixa ele na temperatura certa, na quantidade, prepara a bebida que ele mais gosta e tudo. De repente, quando chega o menino em casa, ela diz assim: então você vai comer? Senão não estou com fome. Mas por quê? Não é porque eu estava com fome, fui pedir ao vizinho, a vizinha. E ele: a vizinho? E a quem? Aquela vizinha? Sim. A mãe não vai ficar muito triste? Porque saber que justamente ela como mãe tem para dar, e ele foi justamente pedir a outro. Acontece quando às vezes, tantas vezes nós, no mundo, às vezes Deus quer nos conceder graças, e às vezes a gente confia mais no outro, confia no patrão, confia na amizade que a gente tem. É aquele parente rico que vai nos aliviar e esquece de fazer o quê? De pedir a Deus a graça e a solução para os nossos problemas. Mas vamos continuar agora. Vai justamente ver agora a segunda citação de São João, porque senão o curso não vai acabar, né? A segunda citação de São João, ou melhor aqui, como ele manifesta, a segunda citação direta, que vai justamente dizer: Maria junto à cruz. Ele que é o testemunho ocular, estava quem aos pés da cruz? São João e Nossa Senhora. Ele vai dizer: perto da cruz de Jesus, permaneciam em pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. E aí justamente Nossa Senhora são as três Marias. Inclusive no céu do Brasil nós temos essa graça de contemplar o Cruzeiro do Sul, né, que foi primeiramente aí avistado, né, pelos portugueses quando estavam vindo para o Brasil. Eles viu que lá no hemisfério norte se eu não me engano, a estrela polar, que é o que guia os marinheiros, e nós temos aqui o privilégio de sermos guiados por uma estrela que é o conjunto, uma constelação, que é o Cruzeiro do Sul. Mas também temos a oportunidade de contemplar o que a gente chama as Três Marias. Quem, por exemplo, às vezes contemplando o céu e perguntando aquelas três estrelinhas enfileiradas, todas juntas, explicaram que elas são as Três Marias. Quem são? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Cleofas. E ele quis ressaltar um ponto aqui: estava de pé. Para uma mãe ver seu filho, Filho Santíssimo, o mais perfeito de todos os filhos, ser crucificado, flagelado e morrer numa cruz e permanecer de pé, ela quis deixar para todas as mães, para todos os pais, este sinal, este exemplo de dizer assim: vão vir dificuldades, o chorar faz parte às vezes da nossa vida, mas não podemos cair. E se cair, qual a primeira atitude nossa? Levantar-se. Por isso que ele quis ressaltar esse fato aqui, este belo fato de Nossa Senhora. Maria estava de pé, Stabat Mater, estava lá a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo de pé. E aí depois ele vê justamente o momento do grande testamento.
o grande testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor do céu, da terra. Se podem dizer que ele era pobrezinho que nasceu em Belém, mas esse pobrezinho que nasceu em Belém porque quis nos mostrar, dar um exemplo de pobreza. Mas ele era o mais rico de todo, porque o universo todo era dele. E aí ele vai agora dar o seu maior tesouro. Ele vai deixar o seu maior tesouro, ele vai fazer o seu testamento. O que é que ele tinha nessa terra por inteiro? O coração de Nossa Senhora. O amor daquela mãe era todo o tesouro, porque ele não era filho unigênito, não só primogênito, mas unigênito, filho único. E cabia, porque justamente a gente vai ver aqui depois as outras narrações que falam dos irmãos de Jesus. Era uma das refutações para mostrar que esses irmãos eram parentes de nosso Jesus Cristo. Nem sequer é difícil afirmar que fossem primos em primeiro grau. No outro curso a gente pode explicar, porque muitos eram primos em segundo grau e também tinham o nome de irmãos. Se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse outros 5 ou 6 ou 7 irmãos, por que ele vai dar a sua mãe? Porque era obrigação do filho cuidar da mãe. Ele agora vendo que ele, quanto filho, ia morrer, ele está preocupado com a mãe. E ele dá para quem? Para São João. Por que então não vai dar para os outros 5 irmãos dele, se tivesse mesmo como alguns narram? Ele vai dar para São João. E aí vem o fato aqui que ele vai dizer: Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dele o discípulo a quem amava. É muito bom porque é São João falando dele. É o evangelista narrando a ele. E ele dá para si, nunca ele usa o próprio nome, mas ele vai dar para si o maior título. É um gesto de humildade dele, mas de grande orgulho também. Grande orgulho no verdadeiro sentido, ou seja, estou contente porque aquele a quem Jesus amava, eu não amei mais, mas eu fui o mais amado. São Pedro amou mais que eu, mas eu fui mais amado. Então ele vai dizer: vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Nosso Senhor Jesus Cristo não estava mais negando a si, dizendo eu deixo de ser seu filho. Não, eu vou dizer agora, toda a maternidade que até agora nesta terra dirigistes a mim, dirija para ele, mas não só para ele, para a humanidade inteira, porque dos fiéis de toda a igreja, somente Maria, somente Nossa Senhora e São João estavam ao pé da cruz. Estava o quê? O único filho era ele, representando a cada um de nós. É justamente neste momento que nós, que até então podíamos dizer éramos pobres, estávamos ainda nos pensamentos de Deus ainda, nós ganhamos ali neste momento o mais precioso tesouro, é ter quem? Maria Santíssima como nossa mãe. E aí depois vai continuar. Depois disse ao discípulo, ele primeiramente olhou para a mãe, depois dirigiu os olhos para o discípulo que era São João e disse: eis aí tua mãe. É muito bonito porque Nosso Senhor faz esse papel de dar a ele como filho e depois dizer, ela é sua mãe. Ou seja, agora o trato, João, nós que somos hoje também em certo sentido, este João, nós estamos representados nele. Ela vai te ter a partir deste momento o trato de mãe, mas cabe a todos nós, na pessoa de São João, temos esse trato em relação a ela como filhos. Conta um fato, já estamos chegando no fim, o texto vai terminar na outra aula, espero, justamente narrando esse fato, que era aquele o fato que uma vez, né, um monge, se não me engano contei já aqui uma vez, um monge, ele já estava tanto relaxado na vida espiritual, já não estava mais rezando tanto quanto devia, já não se fazia tão presente na capela tanto quanto devia, e aí este monge uma vez, como não podia deixar de ser, entrou em grande crise, grande provação espiritual. Já via que parece que as coisas não andavam bem, parece que as cores tinham perdido o seu brilho, o alimento já não tinha mais o mesmo sabor, e ele sentia uma grande provação. E aí este monge,
chega perto de uma imagem de Nossa Senhora, ele não tinha rompido esse vínculo com a mãe. Ele chega diante de Nossa Senhora, olha para ela e diz, até na época ainda era em latim, ele diz assim: Monstra tecce matrem. Ele começava a rezar um trecho do cântico da Ave Maristela. Ele relembrava-se: mostrai que és minha mãe. Se é mãe, cuide de mim, dê solução para esse problema que eu estou passando, acabe essa provação que há dentro do meu coração agora. E aí a imagem de Nossa Senhora tomou vida, olhou para ele com um certo olhar assim de censura e disse assim: monstra-te esse filho. Ou seja, está pedindo que eu mostre que sou sua mãe. Sim, mostre que és meu filho. É este relacionamento que deve haver de mãe e filho. Por isso que ele vai dizer para ela: eis aí teu filho. Não basta esse carinho só de mãe para com o filho suficiente. Vai ter que haver o quê? Mostrai, trate a Nossa Senhora como mãe, porque ela é sua mãe, mas você é filho. E qual é o relacionamento de filho? Olha o quarto: honrar pai e mãe. Ter esta honra não se trata só de gostar, é uma honra, louvar. Então, como pode ser que nosso Senhor Jesus Cristo, que lá Deus, sendo Deus, estabelece os 10 mandamentos, estabelece como quarto mandamento honrar pai e mãe, e ele seria o primeiro a descumprir esse mandamento? Não pode ser. Nosso Senhor foi o maior cumpridor do quarto mandamento. Mais do que isso, nos deu a sua própria mãe, nos deu o seu maior tesouro. E vamos tentar ainda narrar só mais um pouco sobre o Evangelho de São Lucas e vamos encerrar, justamente só recordando isso, que dentre as 152 versículos que fazem referência direta ou indireta de Nossa Senhora, 90 são narrados por São Lucas. Justamente aqui no texto, dizendo, não dá para narrar os 90, vai ser aí o curso virá uma longa-metragem, mas uma série, que já não seria mini, né? Já seria uma série. Mas vejam que, por exemplo, São Lucas é o mais detalhista. Como ele é médico, ele era o mais culto, inclusive também é atribuído a ele o papel de pintor, inclusive as primeiras pinturas de Nossa Senhora são atribuídas a ele, inclusive a pintura primeira de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como sendo uma atribuição a São Lucas, como também pintor. Vamos ver aqui o que ele vai narrar. Ele vai dizer: São Lucas apresenta várias qualidades de Nossa Senhora. Ela é o exemplo daquela que segue nosso Senhor Jesus Cristo, é o exemplo daquela que guarda a palavra de Nosso Senhor. Tudo, dizia lá, ela guardava e conferia no seu coração. É interessante a gente ver essa questão da conferência, ou mesmo desse conferimento, possamos dizer assim, de o que é o que Nosso Senhor dizia, ela já estava esperando. Sabe que quando as pessoas se dão muito bem, um gosta tanto do outro, e a gente vai dizendo, são duas pessoas, mas um só coração, ela diz aquilo que o outro quer ouvir, ela faz aquilo que o outro quer receber, ela dá aquilo que o outro está querendo. E era justamente cada palavra de Nosso Senhor, era como aquilo que Nossa Senhora já estava esperando ouvir. E aí eu aproveito e conto um fato belo, que nosso fundador, já vamos indo para o fim, literalmente, um fato belo, que nosso fundador ele narrava a respeito de Nossa Senhora. Ele dizia que quando é que se deu, o que ele acha, que ele imaginava que se deu a anunciação. Como foi que o anjo apareceu para Nossa Senhora? Por que naquele dia, naquela hora, naquela humilde casa de Nazaré? Ele dizia assim, que ele imaginava Nossa Senhora fazendo alguma atividade pequena, não sei, costurando, bordando, fazendo alguma coisa elementar da sua casa, mas ela, como era conhecedora das Sagradas Escrituras, sabia que as profecias, aí sim, estavam se cumprindo, e ela pedindo a Deus a graça de ser escrava daquela mulher que seria a mãe do Messias. Ela não se achava digna de ser a mãe do Messias, mas ela dizia, se Deus me conceder a graça de ser aquela mulher da qual vai poder
ser escrava da mãe do Messias, ela vai deixar porque eu carregar ele um pouco no colo. Ela vai pedir para que eu vou dar algum alimento para ele, eu vou ter esta graça de ter esse convívio. E ela começou, não só na sua mente, mas no seu coração, imaginar como é que era aquele menino, como é que era o sorriso daquela criança, como é que eram os olhos daquela criança, como é que eram os lábios daquela criança, como era o primeiro sorriso, o primeiro olhar daquele menino, como é que seria. E aí depois ela dizia assim, que Nossa Senhora ia admirando, imaginando tudo que via na natureza, tudo que via na terra, era para ela um reflexo daquele menino que ia nascer. Se ela ouvia, por exemplo, um canto de um pássaro, imagine esse menino cantando, como é que é a voz dele. Se ela ouvia, por exemplo, uma pedra preciosa, disse, ela não é nada em comparação aos olhos dessa criança. Se ela via uma voz, se ela via tudo, por exemplo, se ela via, sei lá, num campo de trigo, ela dizia assim, que aquele dourado do vento, batendo assim no campo de trigo, ela dizia, isso não se compara mais aos cabelos do menino Jesus. E depois que ela foi concebendo, ela já não tinha mais nesta terra o que admirar. Nossa Senhora como que tinha esgotado a capacidade de admiração dela, e aí nesse momento que ela já não tinha mais na terra para admirar, de repente, ave cheia de graça, o anjo apareceu, porque ele dizia que Nossa Senhora era de tal maneira admirável, e era por isso que vai dizer, bendita és tu entre as mulheres. Ele depois vai até dizer, eu trocaria o bendita por admirável és tu, porque já Nossa Senhora já tinha esgotado na terra a capacidade de admiração dela, e o único ser que poderia ainda fazer com que ela continuasse crescendo em admiração e santidade, era somente o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então vamos pedir neste curso, no fim deste curso aqui, a Nossa Senhora esta graça, Mater Admirabilis, Mãe admirável, Mãe 3 vezes admirável, como ela é louvada, né? Que a gente quando reza o texto, ela é filha bem-amada de Deus Pai, esposa do Espírito Santo, e ela é também a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é filha, ela é mãe e ela é esposa. Vamos pedir essa que é 3 vezes admirável, que nos conceda a cada um de nós esta graça de uma plena e eterna admiração. Fiquemos de pé agora.